Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. Para este trimestre, segundo trimestre de 2020, a temática da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O escritor dessa série de lições é o pastor Douglas Batista. E hoje, meus queridos irmãos, chegamos à lição de número 11, que tem por título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O termo unidade da fé provavelmente se refere ao que encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo dos gentios cita que essa posição é um objetivo a ser alcançado pelos crentes. Leamos este texto na Almeida Revista e Corrigida. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que alcancemos esta unidade da fé, ou seja, uma fé única, firmada e baseada na pedra angular que é Cristo Jesus, precisamos ter bem desenvolvidas em nós essas três virtudes: humildade, mansidão e longanimidade. Para o texto áureo da lição, temos Efésios no capítulo 4, versículo 1. Acompanhe a leitura. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A palavra grega traduzida por vocação é klesis, que é a forma abreviada de kaleo, que significa um chamado, um convite para um banquete. Então, meus amados irmãos, podemos interpretar este versículo como uma exortação a que andemos de forma a atender aos requisitos para que possamos participar deste banquete. Inclusive, o próprio Senhor Jesus ilustra essa questão de uma forma clara na parábola das bodas, que encontramos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 ao 14. Nesta parábola, o anfitrião questiona um dos convidados que não estava trajando as vestes nupciais e, por conta disso, ele não poderia estar ali participando da festa. E por conta desta obediência, ele foi tirado dali daquela festa e, segundo o próprio Senhor Jesus disse, foi lançado nas trevas exteriores, onde havia pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, esta vocação que nós temos é um convite a participar de um banquete, de uma festa, que nada mais é do que as bodas do Cordeiro. Que o Todo-Poderoso, o dono da festa, nos encontre corretamente vestidos e aptos a participar do casamento do seu Filho Jesus Cristo com a sua igreja amada, e assim podermos participar do que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Indo agora para a verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essa unidade, meus irmãos, é representada pela comparação metafórica que Paulo usa quando ele compara a igreja a um edifício que está fundada, apoiada na pedra angular que é Cristo Jesus. Esse edifício representa a unidade que todos nós, chamados pela Bíblia Sagrada de pedras vivas que formamos este edifício, estejamos unidos em amor e fundamentados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E estas três virtudes, irmãos, que ora estudaremos, são fundamentais para que possamos alcançar esta unidade. Esta aula é de suma importância para todos nós que querem um dia morar com o Senhor Jesus nos céus. Chegamos agora à leitura bíblica em classe, que para esta lição serão dois textos. O primeiro texto está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 ao 4, e o segundo texto está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 9 a 12. Acompanhe a leitura. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E agora, meus irmãos, texto de Colossenses 1. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Temos aqui então, meus amados irmãos, dois textos que se referem a essas três virtudes, que, como eu já mencionei nesta aula, são muito importantes para que consigamos fortalecer e alcançar esta condição de unidade no corpo de Cristo. Como objetivo geral desta lição, nós encontramos mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Aqui, meus irmãos, já citamos sobre isso, ali na verdade prática. Como objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Já para o tópico 2, nós temos enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E, finalmente, para o tópico 3, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Antes de iniciarmos a introdução, meus irmãos, gostaria de lembrá-los mais uma vez que o roteiro deste vídeo estará disponível para download. O link está na descrição deste vídeo e se você estiver assistindo a esta videoaula através do nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download estará logo abaixo deste vídeo ali na página da lição. Vamos então agora à introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Toda esta aula, meus amados irmãos, girará em torno dessa questão da unidade. Mas o que vem a ser esta unidade de forma prática? Apesar de já termos exemplificado há pouco, através da metáfora do edifício, gostaria de usar um texto de Pedro para tentar tornar ainda mais claro este conceito. Leamos o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 8 e 9, na Nova Versão Transformadora. Por fim, tenham todos um mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Nós sabemos, meus irmãos, que pensamos de formas diferentes, pois somos humanos, cada um pensa de uma forma diferente. Mas o texto nos orienta a que busquemos a mesma linha de raciocínio, buscando assim a unidade. Leamos ainda o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 16, ainda na Nova Versão Transformadora. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Então vejam Paulo dizendo, vivam em harmonia. Nenhum de nós pode querer impor as suas ideias. Nenhum de nós pode querer impor a sua vontade. Somos cristãos, somos servos do Senhor, precisamos desenvolver, precisamos cultivar estas virtudes para que possamos ter um convívio muito bom entre os irmãos, entre nós, irmãos, e possamos, meus amados, alcançar o que Paulo diz, a unidade da fé, onde não encontramos
um grupo puxando para um lado, outro grupo puxando para o outro, e sim todo mundo unido e reunido, com o objetivo de fazer a vontade de Cristo, de acordo com as estratégias que o próprio Espírito Santo transmite à igreja, ao corpo de obreiros, aos administradores da casa de Deus. Então que possamos desenvolver estas virtudes, pois são muito importantes para que consigamos atingir este nível de união que a Bíblia Sagrada requer de cada um de nós. Seguindo em frente, assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver em perfeita unidade conforme a palavra de Deus. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que dessas 3 virtudes, apenas 2 são citadas por Paulo como fruto do Espírito, ali na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. A humildade não foi incluída nesta lista. Mas o que queremos dizer é que não apenas em Efésios 4 e 2, Paulo enfatiza sobre a necessidade da humildade, mas também em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12. Vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Então vejam que Paulo dá muita ênfase a essa questão da humildade, apesar de essa virtude não estar figurada, não estar ali listada como uma virtude do fruto do Espírito. A humildade é muitíssimo importante para nós. E esta exclusão, meus irmãos, aponta para uma direção, isso agora é o Luiz que está falando, não é o meu entendimento. Como ela não está ali entre as virtudes consideradas fruto do Espírito, mas ela é necessária, isso pode dizer ou pode indicar para nós que o desenvolvimento da humildade depende tão somente de nós, humanos, crentes em Cristo Jesus. Nós que precisamos buscar a humildade, nós que precisamos entender que não somos melhores do que ninguém. Se há alguma coisa boa em nós, se há alguma virtude, se há algum louvor, tudo isso, meus irmãos, vem das mãos do Senhor. Nós somos apenas vasos, nós somos apenas instrumentos usados pelo Deus Todo-Poderoso para a glorificação do seu próprio nome, do nome de Deus. Então, nada daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, nada daquilo que Deus tem nos dado como dom, como capacidade, nos torna melhores do que ninguém. Pois todos fomos comprados pelo mesmo preço. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e com o seu sangue Ele nos comprou. Com o seu sangue Ele pagou o resgate para nos libertar. E hoje estamos aqui glorificando ao nome do Senhor. Diante de Deus temos o mesmo valor. Diante do Senhor custamos o mesmo preço. E o Senhor nos ama da mesma forma. A única diferença que vai haver lá na frente será o quanto nós trabalhamos, o quanto nós fizemos em prol da obra do Senhor. E o Senhor nos recompensará por isso. Então, meus amados irmãos, a humildade é algo que nós devemos desenvolver, nós humanos, nos conscientizando da nossa total dependência do Deus Todo-Poderoso. O ponto central nos diz: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Aqui vemos a mesma temática da verdade prática e do objetivo geral. Chegamos, meus irmãos, ao tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. A palavra humildade, meus amados irmãos, tem várias definições. A que traz melhor entendimento para essa aula é a que diz que humildade é virtude caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações, modéstia e simplicidade. Conforme falamos há pouco, humildade é ter consciência das nossas limitações. Ou seja, sabemos que somos totalmente dependentes de Deus. Paulo diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar ou dizer alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Toda capacidade, se houver alguma capacidade em você ou em mim, meus irmãos,
tudo isso vem das mãos de Deus, ou seja, somos dependentes dele. Não há motivo para vanglória, não há motivo para exaltação, porque como já falamos, somos apenas instrumentos de Deus, vasos utilizados nas mãos do oleiro. O que tem valor é a preciosidade que está em nós, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador. Ele tem valor. Nós somos vasos, nós somos instrumentos, nós somos apenas ferramentas usadas por Deus para a glorificação do seu nome. Paulo nos chama de cooperadores de Deus, ou seja, Deus faz e nós trabalhamos em conjunto com Ele. Então vejam que na definição diz, consciência das nossas próprias limitações. Em frente, meus amados irmãos, espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Inclusive, meus irmãos, essa questão do desenvolvimento da humildade é uma ordenança bíblica. Leamos o que diz 1 Pedro no capítulo 5, versículos 5 e 6, na Almeida Revista e Corrigida. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqui, meus irmãos, Pedro é muito claro quando diz, humilhai-vos, revesti-vos de humildade e humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Nós, irmãos, não temos direito nenhum diante do Senhor. Tudo o que recebemos, tudo o que Deus nos dá é por graça e por misericórdia. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos chamados, pela graça Deus nos coloca no ministério, pela graça Deus vai nos levar para o céu através da nossa fé. Então vejam que nós não temos direito nenhum de reclamarmos, de pedirmos ou de exigirmos alguma coisa de Deus. O que muitas vezes nós ouvíamos no passado, coloque Deus na parede, faça... Não, nós temos que ter humildade, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador, nós somos apenas criaturas. Nós temos que confiar que Deus cuida de nós e nos humilharmos debaixo da vontade de Deus, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, sabendo que nós, sem o Espírito Santo, nada somos. Então Pedro nos fala claramente, revestivos de humildade. É uma ordenança. Precisamos, irmãos, lutar contra a soberba. Subtópico 1. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. Conduta, meus amados irmãos, significa modo de agir, modo de se portar, de viver, o seu procedimento. Paulo se preocupava muito de que os crentes se conduzissem, se portassem de forma a não causar escândalos. Leiamos o que ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32, da Almeida Revista e Corrigida. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Além dos escândalos, meus irmãos, além de evitar os escândalos, conforme o comentarista pontuou, mencionou, é muito importante que a igreja se una para aumentar esta união, esta unidade. Se una para aumentar a união é bem interessante, né? Mas que a igreja se esforce para fortalecer os laços de união, para que consigamos chegar cada dia mais próximos da unidade da fé. O próprio Senhor Jesus pediu isso na sua oração sacerdotal. Vamos ler o que diz João, o Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículos 20 e 21, na Almeida Revista e Corrigida. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja a oração intercessória de Cristo, o desejo de Cristo é que nós, irmãos, sejamos unidos, estabeleçamos uma unidade, porque desta forma o reino de Deus cresce, desta forma o nome do Senhor é glorificado. Eu gosto sempre de lembrar do que aconteceu ali na Torre de Babel. Naquele episódio, a Bíblia nos diz que o coração de todos era um, estavam unidos num propósito.
E o próprio Deus deu testemunho dizendo: agora não haverá restrição ao que eles intentarem fazer, ou seja, um grupo unido, um grupo focado para atingir o mesmo objetivo. Não há barreira, não há impedimento que não seja transposto. Então, meus irmãos, o que aconteceu ali na Torre de Babel é um grande exemplo para nós, positivamente falando, eu quero dizer. A união do povo, Deus testemunhou que não haveria o que eles não conseguissem fazer. E o que aconteceria, irmãos, se nós, como igreja, também estivéssemos nesta mesma união, neste mesmo propósito de fazer a vontade de Deus? Nada seria difícil demais para nós como igreja. E esse é o objetivo de Deus para nós, atingirmos esta união, para que a igreja marche rapidamente, para que a igreja avance conquistando territórios, para que a igreja realmente atinja os objetivos que estão estabelecidos no coração do Deus Todo-Poderoso e possamos ver claramente o que o Senhor Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Meus irmãos, precisamos nos unir, porque este é o desejo de Deus para nós, crentes em seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Seguindo em frente, o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Lembrando, irmãos, mais uma vez, que a tradução dessa questão da vocação é como se fosse um chamado, um convite para um banquete. Estamos na lista de convidados para as bodas do Cordeiro. Temos que andar dignos para podermos participar daquela festa. Vamos ler o que diz Salmos 15, versículos do 1 ao 5, que é um exemplo claro sobre como é o andar digno da vocação do cristão. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Preste atenção. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Vejam, meus irmãos, que texto maravilhoso. Senhor, quem tem acesso ao teu santuário? Ou seja, aqui o salmista lista uma série de procedimentos, uma série de comportamentos para aquele chamado com a vocação, para aquele que foi convidado para as bodas do Cordeiro. Se nós, meus irmãos, observássemos apenas isso que está escrito aqui no Salmo 15, nós já estaríamos agradando ao Deus Todo-Poderoso de uma forma maravilhosa. Então, que nós andemos dignos do chamado, do convite que nós recebemos. Seguindo em frente, isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver esta unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade, conforme já estamos citando, que serão as 3 virtudes estudadas e mencionadas nessa lição. Subtópico 2, meus amados, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Segundo, meus amados irmãos, Lawrence Richards, humilde era uma expressão de desprezo aplicada aos que eram inferiores socialmente falando. Então percebam, somando essa questão do Lawrence Richards junto ao que o comentarista colocou, a soberba entre os povos pagãos era algo muito valorizado. A pessoa valorizar os seus dotes, valorizar a sua capacidade, enfim, aquilo que ele tinha, suas virtudes naturais,
era algo muito valorizado. Mas o Evangelho, meus irmãos, veio nos mostrar que nós, como seres humanos, não temos capacidade. Não temos capacidade, que eu quero dizer, não temos nada de nós mesmos. Tudo veio das mãos de Deus. E se nós recebemos tudo, não temos do que nos gloriar. A glória, a honra, o louvor tem que ser direcionados ao Deus que concede estas coisas por sua graça e seu amor. E não nós olharmos para nós mesmos e pensarmos que somos alguma coisa. Não, meus irmãos. Estou repetindo mais uma vez e provavelmente falarei muito sobre isso nesta aula. Somos totalmente dependentes de Deus. Não temos motivo para nos orgulhar, porque tudo o que temos, se temos alguma coisa, tudo foi recebido das mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, na antiguidade, eles exaltavam a soberba, exaltavam a autopromoção. Por quê? Porque para eles a humildade era sinal de fraqueza, o que é totalmente contrário ao que vemos na Bíblia Sagrada. O homem é um ser limitado, um homem é um ser fraco, um homem é um ser pequeno. E a Bíblia diz, compara o homem, a vida do homem, como sendo uma planta que hoje nasce, cresce, amanhã seca e morre. Então, meus amados irmãos, não temos motivos para nos gloriar. A glória é para o Senhor nosso Deus. Seguindo em frente, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, como vemos ali na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Meus amados irmãos, ainda segundo Lawrence Richards, a verdadeira humildade é representada através da atitude do Senhor Jesus Cristo, em esvaziar-se da sua glória e tomar a forma de servo, que neste texto tem o significado de escravo. Vejam bem, não é um servo comum, é um escravo. Ou seja, uma pessoa que não tinha nenhuma vantagem social, tendo em vista que ocupava a posição mais inferior na sociedade. Então, entendam, isso é um exemplo de humildade. Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E além de tomar a forma de servo, Paulo diz que ele se humilhou ainda mais, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte que traz maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, diz as Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus Cristo se sujeitou a isso, humilde, para poder dar o direito a você e a mim de estarmos aqui hoje, salvos, lavados e redimidos no seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor foi o maior exemplo de humildade. Ele nos diz, assim como eu fiz, façais vós também. Glórias a Deus. Seguindo em frente, meus amados, no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Na realidade, meus irmãos, entendemos nesse texto de João 13 que o Senhor Jesus estava dando um exemplo de humildade aos seus servos, aos seus discípulos, mostrando que o maior de todos entre eles deveria ser o servo de todos. Ou seja, o maior não era o que era servido, o maior era o que servia. Quanto maior a capacidade que Deus nos dá, mais temos que servir ao outro. Quanto mais excelente o dom que Deus coloca nas nossas mãos, meus amados irmãos, mais temos que servir, mais somos compungidos a servir, porque fomos salvos para servir. E para servir temos que ser humildes. Para servir a igreja temos que reconhecer que estamos fazendo a vontade de Deus e que também para isso nós fomos chamados. Então o Senhor Jesus estava nos dando um exemplo de quê? De humildade no sentido de quer ser grande, sirva a minha igreja. Quer ser grande, sirva aos outros, porque para isso fomos chamados. Vamos ler o texto, meus irmãos. João, capítulo 13, versículo 12 ao 15. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros.
porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vejam que maravilhoso. O Mestre e Senhor lavando os pés dos discípulos. E isso ele deixou como exemplo para nós. Sermos humildes a ponto de servir à sua igreja. Em frente, meus amados, subtópico 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Quando o comentarista disse aqui, que Paulo ensina que a pessoa humilde expressa modéstia. Modéstia, meus irmãos, é aquela virtude que nos faz não ficar falando aquilo que fazemos, aquilo que podemos fazer, a nossa capacidade. Ser modesto é ficar de boca calada, é ser assim, sabe? Ficar quietinho. Você sabe tal coisa, você consegue fazer tal coisa, não precisa ficar falando para os quatro ventos. Aquilo é uma capacidade que Deus te deu para glorificar o nome dele. Não fique divulgando aos quatro ventos. Não, eu consigo, eu posso, eu faço. Não, modéstia, modéstia. Baixa a bola, como diz a linguagem chula, né? Fique quietinho. Você consegue fazer, glória a Deus. Faça caladinho, faça quietinho. Não precisa fazer propaganda, porque isso foi algo que Deus colocou nas tuas mãos. E você e eu precisamos fazer para glorificar o nome dele, não para nos autopromover. Então essa questão da modéstia é justamente isso, que é o quê? Uma oposição, o outro lado entre no que diz respeito ao orgulho e à arrogância. O orgulho é a pessoa se olhar para si e falar, não, eu sou o cara, eu posso fazer, eu sou melhor do que aquele, melhor do que o outro, melhor... Não, besteira. Se você tem alguma capacidade, se eu tenho alguma capacidade, veio das mãos de Deus. Isso não nos faz melhores do que ninguém. E a arrogância também, se achar melhor do que os outros. Não, você não sabe, você é isso. Não. Usar de amor, meus irmãos. Se você e eu sabemos, vamos ajudar as pessoas que não sabem a chegar até o mesmo patamar que nós estamos. Nós não estamos em nenhuma concorrência, nós não somos adversários, nós somos irmãos, nós somos ajudadores, nós precisamos nos unir. Ninguém está concorrendo com ninguém, quem prega melhor, quem canta melhor, quem ensina melhor, quem tem uma igreja maior. Não, irmãos, nós estamos aqui para glorificar ao nome do Senhor. E onde quer que Deus tenha nos colocado para fazer a sua vontade, que nós façamos a sua obra com amor e com dedicação. Não importa se é lavando banheiro, não importa se é ensinando criança, não importa se é dirigindo uma grande igreja, não importa se é dirigindo um grande campo de trabalho, não. Cada um vai ser cobrado por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não pode haver concorrência entre crentes. Não pode haver concorrência entre eu prego melhor, eu ensino melhor, eu canto melhor, eu tenho uma casa maior, eu tenho um carro melhor. Não, pelo amor de Deus. O Senhor Jesus diz que a vida de cada um não pode ser medida por aquilo que nós temos. Não. Meus irmãos, o nosso sucesso não é medido pela quantidade de seguidores que nós temos. O nosso sucesso não é medido pelo quanto de dinheiro nós temos no banco. O nosso sucesso é medido enquanto nós estamos agradando ao Senhor nosso Deus, enquanto nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele para a sua obra e, consequentemente, glorificando ao seu nome com as nossas atitudes. Paremos com essa mentalidade carnal, terrena, de ficar concorrendo com alguém. Não, meus irmãos, nós temos que nos esforçar para glorificar ao nome do Senhor, cada um fazendo a sua parte. Então, a humildade faz com que nós evitemos esse tipo de procedimento. A humildade nos faz entender que tudo é para a glória de Deus. E quando conseguimos entender isso muito cedo, evitamos muitos problemas nas nossas vidas. E para finalizar, gostaria de ler Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 a 4, na Almeida Revista e Corrigida. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Isso, meus irmãos, é um ensinamento muito profundo de Paulo para nós. Que possamos aplicar isso nas nossas vidas, no nosso caminhar diário com Cristo Jesus,
e também no que fazemos para a obra de Deus. Nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, porque o objetivo é glorificar ao nome do Senhor. Em frente, então, entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Na realidade, meus irmãos, em relação ao que o comentarista pontuou agora, o desenvolvimento destas virtudes é uma dobradinha, um trabalho em conjunto entre o Espírito Santo e nós. Porque a Bíblia não nos diz que o Espírito Santo produz estas virtudes independentes de nós. Mas nós precisamos trabalhar junto com Ele, deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas de forma a que essas virtudes sejam desenvolvidas. Porque senão seria fácil. Aceitei Jesus, vou para o caminho da salvação, de repente o Espírito Santo estrala os dedos, né? Estou usando uma metáfora aqui, e já estou transformado, já tenho desenvolvido na minha vida as 9 virtudes do fruto do Espírito e já está tudo certo. Não. Isso é uma caminhada diária com o Espírito Santo, desenvolvendo a fé, desenvolvendo a mansidão, desenvolvendo a longanimidade, desenvolvendo a benignidade, desenvolvendo a fé. Vejam, meus irmãos, é um caminhar diário com o Espírito Santo que faz com que este fruto seja desenvolvido, seja fortalecido, seja formado em nós. É uma virtude que temos que trabalhar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Paulo, que era Paulo, diz, olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu faço uma coisa, que é que eu deixo para trás as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Quem era o alvo? Jesus Cristo, ser como Cristo Jesus. Então, meus irmãos, até que nós cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, como disse Paulo lá na carta de Paulo aos Efésios, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Então, é um trabalho conjunto. Ele não desenvolve sozinho, tudo bem. Eu concordo com o comentarista quando ele diz que sem o Espírito Santo nós não conseguimos desenvolver. Sim, claro, mas não é só o Espírito Santo. Nós temos uma grande parcela de responsabilidade nessa questão do desenvolvimento das virtudes do fruto do Espírito. Porque se nós não quisermos, elas não são desenvolvidas. Então entendam, é um trabalhar conjunto, o Espírito Santo e nós dando lugar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajudando a crescer, a desenvolver estas virtudes. Não é um trabalho unilateral, ou seja, não é só o Espírito Santo, é um trabalho em conjunto entre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e nós, servos crentes em Cristo Jesus. Em frente, meus amados, tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Aqui, meus irmãos, o comentarista está apontando na direção de mansidão no sentido de solução de conflitos, solução de problemas. Vamos continuar. Subtópico 1, desculpe. A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, meus amados, só para resumir o que o comentarista pontuou aqui, mansidão, ele define como sendo ternura, gentileza, cortesia e paciência, e também ela está listada como uma das virtudes do fruto do Espírito. E aqui ele fala, é um estado que deriva da humildade, que esse termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Eu gostaria de ler um texto que o pastor Antônio Gilberto escreveu numa das nossas lições bíblicas, justamente numa revista em que ele trata do fruto do Espírito. Vou ler aqui o que ele escreveu sobre essa definição. Olha, segundo o pastor Antônio Gilberto, a palavra mansidão que nós encontramos em Gálatas 5:23, no original, é provavelmente a virtude mais difícil de ser biblicamente definida, porquanto trata-se de um estado interior e não exterior. Então entendam, vejam o que o pastor Antônio Gilberto estava dizendo,
que essa virtude de mansidão é uma das mais difíceis de serem definidas. Por quê? Porque é algo interno, não é algo que você vê externamente. Ele ainda, o pastor Antônio Gilberto, ainda apresenta 3 conceitos principais a respeito desse fruto espiritual da mansidão. O primeiro deles, ser sempre submisso à vontade de Deus. E é o que Jesus expressou em Mateus 11:29, estar submisso à vontade de Deus, manso e humilde de coração. E quando o Senhor Jesus usa manso e humilde, segundo ainda ao pastor Antônio Gilberto, essas 2 características mostram que alguém se submeteu totalmente à direção e ao domínio de Deus. O segundo ponto que ele quer enfatizar é que ser apto para aprender. Ser manso é estar sempre aberto à aprendizagem. Ou seja, não ser orgulhoso de achar que já sabe tudo, já conhece tudo, não. Ser manso é também ser apto para aprender. E por fim, a terceira característica, ser atencioso, ter atenção, dedicar atenção às pessoas. Ele fala ainda, meus irmãos, que na maioria das vezes o vocábulo significa mostrar consideração, moderação, tranquilidade, atenção ou cuidado, ou ser paciente com os outros por amor, conforme explanado em 1 Coríntios 13. Então vejam, essas 3 características foram elencadas, foram passadas pelo pastor Antônio Gilberto, numa revista que ele tratou das 9 virtudes do fruto do Espírito. Vou deixar o título, eu vou deixar o link do sumário dessa revista na descrição desse vídeo para os irmãos verificarem. Temos ali lições, que tratam das 9 virtudes do fruto do Espírito, bem explicadas pelo pastor Antônio Gilberto. Um homem tremendo, sábio, humilde, e eu tive, por misericórdia de Deus, a oportunidade de ouvi-lo muitas vezes, ali na igreja em São Paulo, em Itaquera, no setor 9 do Belém, pastor José Pereira da Silva, onde nascemos na fé e servimos a Deus por vários anos. Tive a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Gilberto ali muitas vezes, para a glória de Deus, porque o pastor Antônio Gilberto era amigo pessoal do pastor José Pereira da Silva, que era o pastor setorial na época em que eu me converti, ali em Itaquera, em 1990. Então, as lições do pastor Antônio Gilberto, irmãos, são preciosidades. Se você puder, acesse lá, através do link que eu vou deixar, para que você seja edificado. Seguindo em frente, então, subtópico 2, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar, nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Essa questão de Moisés, meus amados irmãos, nos mostra que ele aprendeu a humildade enquanto estava no deserto. A Bíblia nos mostra que quando ele morava com Faraó, ali no palácio de Faraó, ele não era nada humilde, pois chegou até matar um egípcio que estava ferindo um israelita, um irmão de fé, alguém da mesma nacionalidade dele, conforme nós vemos em Êxodo 2, versículo 12. Quando olhamos para esse texto de Números 12, na Bíblia de Estudo Pentecostal, tem ali uma nota de rodapé que diz que o termo humilde, de Números 12, 3, no hebraico é a palavra anal, N-A-N-A-W, que significa tanto manso quanto humilde. E ainda segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, meus irmãos, a humildade de Moisés consistia no quê? Na sua confiança em Deus como seu Senhor. Ou seja, foi Deus quem tirou Moisés do deserto e colocou ele naquela posição. Por causa desta confiança, Moisés não tinha egoísmo e também não tinha ambições carnais, ou seja, Moisés não estava diante do povo porque ele quis, porque ele lutou por isso, porque ele estava ali pisando em um e derrubando o outro, puxando o tapete de outro. Não, ele estava ali porque foi Deus quem o colocou ali. Ele tinha certeza, ele tinha convicção, meus irmãos, que era Deus quem o tinha colocado ali. E quando a pessoa tem certeza que a sua vida está nas mãos de Deus, que Deus é que controla tudo, a pessoa não fica brigando por cargo, a pessoa não fica brigando por ambições egoístas, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e derruba, e faz política, e fala mal e tudo mais. Meus irmãos, tudo isso é carnalidade. Quem confia no Deus que serve, quem sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e o seu ministério cresce de acordo com o que Deus quiser e também de acordo com a nossa prontidão em obedecer a Deus, não precisa ficar com picuinha, não precisa ficar
com politiquinha. Não, 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 não. Humildade é isso, é confiar em Deus. E Moisés foi um grande exemplo disso. Não precisava ser egoísta, não precisava ficar assim com ambições de crescer, porque Deus é aquele que estava no comando. E assim é com a minha vida e com a sua, meu irmão. Nós não precisamos nos apressar. Nós não precisamos usar do braço humano para galgar posições ministeriais. Tudo bem, podemos desejar, isso não é pecado. O próprio Paulo diz, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, você almejar ser um ministro, almejar ser um pastor, enfim, fazer alguma coisa, não é pecado. O problema é quando isso se torna uma ambição cega, uma ambição carnal por conta da posição, por conta do status, enfim, por conta dos benefícios. Esse não é o objetivo correto. Então, desejar é bom, não é pecado. O problema é muitas vezes que algumas pessoas se utilizam de recursos, né, de atitudes não corretas para poder atingir o seu objetivo. Mas aqueles que sabem, que têm consciência de que a nossa vida está nas mãos de Deus, não fica brigando por estas coisas. Porque o que Deus nos colocou nas nossas mãos para fazer, o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, ou colocou sob nossa responsabilidade para desenvolver, não importa se o seu pastor olha para você ou não olha, não importa se o ministério te dá apoio ou não dá, Deus proverá os meios de que você cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito. Mas como eu falei em aulas anteriores, não pode se rebelar, não pode se levantar contra o ministério. Tem que ter humildade para esperar o tempo de Deus, porque quem espera em Deus alcança. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele te prometeu algo, no tempo dele vai se cumprir. Quem crê, a Bíblia fala, não se apresse. Aguarde e confie, Deus é fiel. Seguindo em frente, nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Meus irmãos, autocontrole não significa mansidão, e sim temperança. Mas a exemplo do que aconteceu com Moisés, o Senhor Jesus foi obediente a Deus em tudo, sujeitando-se humildemente ao que estava reservado para ele, sem reclamar. Em frente, e durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Aqui também, meus irmãos, nos dá a entender que não foi mansidão e sim obediência. Vamos ler o que diz Filipenses 2:8 na Almeida Revista e Corrigida. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então, nesse caso de Cristo, não foi apenas mansidão, mas sim o que suplantou a mansidão foi a obediência. Porque Cristo foi obediente, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, como acabamos de ver. Em frente, subtópico 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Ok, meus irmãos, poderíamos dizer, né, o que falamos agora há pouco a respeito da confiança e da fé de Moisés. Moisés tinha uma tamanha confiança em Deus que não precisava ficar brigando por posições, né, por posições ministeriais. Ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus. Inclusive, quando se fala de perseguições, como o comentarista colocou aqui, se nós lermos, por exemplo, 1 Pedro 4:14, se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que ser perseguido por falar a verdade, por servir a Cristo, para nós resulta em bem-aventurança. Ou seja, seremos felizes por estar sendo perseguidos por sermos servos de Cristo. Parece até um contrassenso, mas a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E que os verdadeiros cristãos seriam perseguidos. Então, meus amados irmãos, se somos perseguidos por sermos cristãos, por fazermos o bem, é motivo de nós nos alegrarmos, porque significa que estamos fazendo a vontade de Deus. E isso é humildade, e isso é mansidão. Por quê? Porque confiamos em Deus, a nossa vida está entregue a Deus. E Deus cuida de nós perfeitamente.
Seguindo em frente. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Conforme mencionamos anteriormente, meus amados irmãos, em relação ao estudo, ao ensino do pastor Antônio Gilberto. Subtópico 4, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar do sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Meus irmãos, conciliar significa fazer as pazes, reconciliar. E nesse caso, a primeira necessidade a ser observada é a liberação do perdão. No Salmos 86, verso 5, na Almeida Revista e Corrigida, nós encontramos: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O salmista diz aqui, meus irmãos, que Deus está pronto a perdoar, ou seja, está disposto a liberar o perdão. Para que haja reconciliação, devemos ter a semelhança de Deus, a disposição para liberar o perdão. E a mansidão aí, meus amados, entra em que nós obedeçamos a palavra de Deus, onde encontramos que o perdão, a liberação do perdão é uma obrigação para nós cristãos. Por quê? Porque assim como fomos perdoados por Deus, nós somos constrangidos a perdoar os nossos irmãos. Isso é uma lei espiritual. O perdão precisa ser liberado. Por quê? Porque nós fomos perdoados por Deus de uma dívida muitíssimo maior do que aquela que um semelhante a nós, um irmão nosso, pode contrair para conosco. A dívida que Deus perdoou de nós, né? Em relação às nossas vidas, foi muitíssimo maior do que qualquer dívida que algum ser humano possa contrair conosco. Então somos constrangidos a liberar o perdão. Sem liberação de perdão, meus amados, não há reconciliação. E quem não libera perdão não é manso, não é humilde. Então percebam a gravidade da situação. Precisamos liberar o perdão. Em frente, meus amados irmãos, chegamos agora ao tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Subtópico 1, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Então vejam, meus irmãos, a mansidão citada no tópico 2 é uma virtude do fruto do Espírito e agora a longanimidade citada aqui no tópico 3 também é uma virtude do fruto do Espírito. Apenas lá na frente, o primeiro tópico, né, da humildade, que não está incluído, mas é algo bastante necessário. E aqui a paciência, a longanimidade, em algumas versões da Bíblia, é chamada, é citada, é traduzida como sendo paciência. E podemos entender, meus amados irmãos, que a longanimidade como fruto do Espírito é essencial para o convívio humano. Nós precisamos de ter paciência, longanimidade nas nossas relações com todas as pessoas, quer irmãos, quer parentes, quer esposa, enfim, com todas as pessoas. Todos nós precisamos de longanimidade. E ainda, segundo o pastor Antônio Gilberto, o desenvolvimento dessa paciência, dessa longanimidade, através da nossa cooperação com o Espírito Santo, acaba trazendo para as nossas vidas um pouco da paciência que o próprio Deus tem para conosco. Vejam que interessante, o pastor Antônio Gilberto diz que essa interação, esse trabalhar do Espírito Santo junto conosco no desenvolvimento das virtudes do Espírito, das virtudes do fruto do Espírito, traz para nós o quê? Implanta nas nossas vidas um pouco da longanimidade de Deus. Assim como o amor de Deus vem dentro dos nossos corações, nós passamos, irmãos, de uma certa forma, aqui os irmãos compreendam o que eu quero dizer, não que nós nos tornamos Deus, mas acabamos recebendo do Espírito Santo um pouquinho da natureza de Deus, que seria, o pastor Antônio Gilberto cita, a questão do que? Da longanimidade,
a questão do autocontrole, a questão da serenidade, né? Ser sereno, ser de paz e tal. Ele ainda cita a questão de ser tardio para irar-se, a questão da capacidade de suportar, da perseverança e do perdão. Todas essas características, segundo o pastor Antônio Gilberto, elas são transmitidas a nós através da operação do Espírito Santo, através dessa interação que eu estou dizendo para vocês, né? Que é quando o Espírito Santo está em nós e nós permitimos que ele haja, que ele atue em nossas vidas, nós vamos desenvolvendo essas virtudes que nada mais são do que a transferência de um pouco da natureza de Deus para as nossas vidas, ou seja, a natureza através das virtudes, a natureza através da atuação do Espírito Santo. Passamos a ser mais equilibrados, mais pacientes, temos mais autocontrole, nós paramos de nos irar com tanta facilidade. Por quê? Porque Deus vai trabalhando e nos transmitindo essas características, essas virtudes, essas naturezas vão sendo repostas nas nossas vidas e o nome do Senhor é glorificado. Seguindo em frente, meus amados, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Aqui, mais uma vez, meus irmãos, gostaríamos de dizer que essa questão aponta novamente para a liberação do perdão, para a necessidade que temos de perdoar. O próprio Senhor Jesus nos orienta a perdoar aqueles que nos ofendem 70 vezes 7, como diz lá em Mateus 18, né? Os versículos 21 e 22. Irmãos, uma necessidade nós liberarmos o perdão, para que possamos tolerar as pessoas. Ninguém consegue conviver com quem te ofendeu se você não perdoar. Ninguém consegue conviver com quem te fez mal sem o perdão. E a tolerância está intimamente ligada a se perdoar, a relevar as coisas. Não há como se tolerar sem se perdoar. Em frente, meus amados, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer o quê? A virtude do amor, que é o próprio princípio basilar de todas as ações do crente, salvo por Cristo. Então vejam que suportar os outros, né? Suportar os outros está intimamente ligado ao perdão e não poderia deixar de ser, também está intimamente ligado ao amor. Então são três situações: suportar, perdoar e amar. São três ações que não podem ser dissociadas, ou seja, não podem ser separadas. Eu perdoo, mas não amo. Eu suporto, mas não perdoo. Eu amo, mas não suporto e nem perdoo. Não, irmão, são três situações, são três ações que precisam andar juntos. Eu suporto porque eu perdoo através do amor. Vejam que há uma ligação direta entre essas três ações: suportar, perdoar e amar. Não há como separar tudo isso. E nós precisamos desenvolver tudo isso nas nossas vidas, porque são estritamente necessárias. Seguindo em frente, subtópico 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidades. Múltiplas situações. Isso, infelizmente, é normal nas nossas vidas. E nós, como cristãos, nós como humanos, sentimos o desejo de revidar essas hostilidades. Mas nós temos, meus amados, que resistir a isso e atender ao convite do Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Nós precisamos deixar a mansidão, nós precisamos deixar a humildade de Cristo dominar as nossas vidas. Porque aí, segundo ele mesmo diz, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Em frente, meus amados, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Normalmente, meus amados irmãos, a maioria dos conflitos que temos na igreja são motivados, se dão por conta da falta de maturidade e também da falta de espiritualidade. Paulo cita em uma das suas cartas uma situação terrível, onde os crentes ali de Corinto estavam formando como que panelinhas, trazendo divisão ao corpo de Cristo.
E Paulo, por conta disso, irmão, chamou esses crentes de crentes carnais, de crentes meninos. Isso nos dá a entender que a maioria das confusões, dos problemas, né, que encontramos, dos conflitos que encontramos na igreja, é justamente por falta de maturidade e espiritualidade. Porque quem é maduro não vai brigar por qualquer coisa. Na realidade, quem é maduro não vai brigar. Quem é espiritual também ele não é da briga, ele é da paz. Então, quanto mais nós temos desenvolvidos na nossa vida esse ímpeto de brigar, significa que mais carnais e mais meninos nós somos. Porque quem caminha para a maturidade vai deixando estes ímpetos de lado. Meus irmãos, que nós possamos amadurecer e nós possamos, se alguém quer brigar conosco, nós usarmos de misericórdia com essas pessoas, usarmos de amor, usarmos de tolerância, de paciência, porque isso mostra que essa pessoa precisa de ajuda, porque ainda é carnal, ainda é menino, ainda quer lutar com a força do braço. E nós que somos maduros, sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Não adianta nós tentarmos lutar com a força do braço. Nós temos que depender de Deus para alcançar as nossas vitórias. E essa é a diferença entre um cristão maduro e um cristão novo, né? Um cristão carnal, um cristão menino. O cristão menino, ele ainda tem na sua vida muitas manifestações da velha vida. O cristão maduro já conseguiu vencer essas questões e tem uma vida mais equilibrada no que diz respeito à sua espiritualidade. Então, que nós possamos ter tolerância com essas pessoas, porque, infelizmente, as confusões sempre acontecerão porque somos humanos, mas que nós possamos ajudar estas pessoas, perdoar, suportar e amar, porque essa é a orientação que temos da Bíblia Sagrada. Continuando, meus amados, essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Realmente é um fardo, porém, Cristo nos ajuda a carregar este fardo. Subtópico 3, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Meus irmãos, altruísmo é aquela virtude, né? aquele comportamento que visa o bem-estar do próximo e não o seu próprio. Isso significa o desejo de ajudar as pessoas sem esperar nada em benefício próprio. Então o comentarista diz, né, que o amor é uma virtude altruísta, ou seja, que quer ver o bem dos outros e nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. O amor tem essa característica, nós tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados. Em frente, desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas nas igrejas. Vejam, meus irmãos, que aqui o comentarista fala de acabar as disputas, que no meu entendimento, está ligado diretamente à maturidade. Quanto mais maturidade nós temos, menos nós brigamos, menos nós arrumamos confusão, menos nós temos conflitos, nós arrumamos conflitos com as outras pessoas. Então, o segredo qual que é? É nós caminharmos para a maturidade, deixarmos as coisas de menino, deixarmos a confiança na força do braço da carne, e sim aumentarmos a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Meus amados, estamos chegando ao final da lição. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, gere no sentido de gerir, né, de administrar, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem estas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome do Senhor e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Meus amados, chegamos então realmente ao final de mais uma lição. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, a todos vocês que têm deixado seu comentário, que têm dado seu apoio, que têm dado o seu like, que têm se inscrito no nosso canal. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Nos ajudem com as vossas orações. Graça e paz.